Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de fabricação mecânica, né? Hoje a gente vai estar com o quarto vídeo, né, referente aí ao ciclo de planejamento, né, de cálculo aí, referente ao torneamento. Né? No último vídeo a gente falou sobre seleção de ferramentas, né, para execução dessa usinagem, e agora a gente vai falar sobre características de parâmetros de corte, né? O que acontece? Para esse caso aqui, os principais parâmetros de corte que devem ser levados em consideração, né, é justamente a RPM, né, que aí vai ser o fator que vai dar velocidade aí para que se tenha pressão do corte e consequentemente aí remoção do cavaco, ou seja, usinagem, né? Então a RPM é o fator chave aí para seleção da execução, né? Então a gente entra aí como primeiro parâmetro aí RPM. O segundo parâmetro que entra nessa característica, né, a gente tem aqui a velocidade de corte já indicada, né? Ou seja, a velocidade de corte ela é uma característica no que diz respeito à velocidade, né, da peça lá em giro, né, em contato com a ferramenta. Né? A gente tem vídeos no canal falando sobre velocidade de corte se você tiver dúvidas. Né? Então, a velocidade de corte ela já é indicada por testes. Né? Nesse caso aqui, a gente está levando em consideração que o material da peça é aço. Né? A gente não falou sobre o material da peça, mas aí já fica a indicação, né? Ele é aço. Né? Então a gente tem aí também a velocidade de corte, né? Indicada a velocidade de corte que vai ser utilizada no cálculo para RPM. Né? A gente tem aqui o avanço da ferramenta sobre a peça, outra característica muito importante para execução, porque ela vai dar reforço no que diz respeito aí à condição de acabamento da peça. Né? Então, ou de velocidade, né, da ferramenta em contato com a peça, né? Consequentemente no ciclo de acabamento ele vai ter uma importância alta para atingir os parâmetros de rugosidade. Né? Então esse termo FN ele está ligado ao avanço, né? E a unidade é milímetro por rotação. Né? Ou seja, toda vez que a peça ela dá um giro, ela avança aquela determinada quantidade. Então, por exemplo, se a ferramenta fosse essa aqui, né, toda vez que ela desse um giro, ela iria avançar 0,30 milímetros, né, ou 3 décimos de milímetro. Né? Então isso aí é importante para essa característica do acabamento e para o cálculo do tempo da execução. Né? Então é outro ponto aí importante aí para o processo. Né? Aqui a gente tem o AP, né? O AP, como eu já tinha comentado aí em outros vídeos, aí, é referente à profundidade limite de corte. E o AP ele vai ser um parâmetro importante para justamente saber a quantidade de movimentos efetivos de corte durante o processo de usinagem. Né? Então, aí outro parâmetro, né? Onde a gente tem o AP, que vai dar essa característica da quantidade de movimentos efetivos de corte, e junto com a velocidade de corte, a gente vai chegar ao tempo total de execução da peça. Né? Você tem como fazer essa característica levando em consideração as etapas. Né? Alguns cálculos a gente vai resumir, né, quando a gente for fazer eles. Né? Resumir, entenda-se o seguinte, né? A gente vai mostrar como é que faz um determinado cálculo, né, e vai supor lá já depois já vai passar valores informados diretos lá da peça, né, para não ficar calculando várias vezes a mesma coisa, o vídeo se torna um pouco chato, né? Então a gente vai estar resumindo. Então no próximo vídeo, né, a gente vai estar aplicando essas fórmulas aí para execução. E aí você pode perguntar, pô, é só essas fórmulas que tem? Não, existem outras também, potência, né, pressão de corte. Mas aí, como são fórmulas bem específicas, né, a gente vai fazer um vídeo no final, né, falando sobre essas características também, né, que são condições gerais aí para o torneamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dando continuidade no nosso vídeo da parte de processo de fabricação, né? No caso é o nosso quinto vídeo falando sobre processo de torneamento, né? Sobre a questão de planejamento e cálculos, né? Envolvendo os ciclos de usinagem no torneamento, né? Mais especificamente para essa peça aqui que a gente está fazendo esse projeto, né? No último vídeo a gente falou sobre os principais aspectos, né? Referentes a fórmulas envolvendo parâmetros de corte, né, para fabricação, e hoje a gente vai ver a aplicação da primeira fórmula que a gente vai estar utilizando, que na verdade não é fórmula, né, na verdade é realmente uma análise matemática sobre valores indicados, né, que é referente à quantidade de movimentos efetivos de corte, né, durante o ciclo de fabricação. Né? Então a gente vai analisar o seguinte, né? A usinagem para retirar, né, esse volume de material aqui que a gente está marcando agora para vocês. Então,
quantos passes, né, quantos movimentos efetivos a ferramenta vai executar para poder retirar esse material, né? Quantos movimentos vão ser necessários, né? Para isso eu preciso saber a profundidade de corte da ferramenta, né, e dividir o ciclo em duas etapas, né? Quando no caso for necessário, que a gente já tinha falado que a gente teria as duas etapas, né, que seria o ciclo de desbaste e o ciclo de acabamento, né? Então são as duas etapas. Então a gente precisa dividir, né, esse primeiro ponto. Para fazer isso é bem simples, né? É só pegar o valor específico referente à profundidade de corte aplicada ao acabamento, né, e subtrair, né, do volume de material que vai ser retirado, né, pelo desbaste, né? Então, com essa retirada, né, a gente vai estar deixando o material para a execução final do acabamento, né? Então, para o acabamento, né, a ferramenta que a gente está utilizando aqui, que é justamente essa aqui, ela tem o AP igual a 1 milímetro, né? Ou seja, a profundidade de corte máxima aí de 1 milímetro. Então, é exatamente 1 milímetro que a gente vai deixar aí para o acabamento, né? A gente poderia deixar mais? Poderia, exemplo, 2 milímetros. A gente teria que dar 2 cortes aí durante o acabamento, mas a gente quer realizar o acabamento apenas com o movimento, né? Que no caso aí é possível, já que o AP da ferramenta, o AP máximo dela é 1 milímetro, né? Então vai ser 1 milímetro que a gente vai deixar. Com isso, a gente já sabe o seguinte, né? A gente está querendo simular só essa parte aqui, né, referente a essa fabricação aqui, né, para esse diâmetro. Então, esse diâmetro ele traz aqui a informação de 25H7, né, ou seja, o diâmetro nominal é 25 milímetros. Então, a gente vai tornear com a ferramenta de desbaste até chegar ao diâmetro de 26, né, até chegar aí a 26 milímetros, deixando justamente 1 milímetro, né, para acabamento, né? Então, vai ficar 1 milímetro para acabamento, né? Então, a gente já sabe que a gente vai tornear até chegar aos 26 milímetros. Bom, então o que é que a gente precisa fazer agora? A gente agora precisa pegar o valor total da peça e subtrair dos 26 milímetros, né? Que é para saber quanto é que de material vai ficar na peça para ser retirado, né? Então, o próximo passo é justamente esse, saber quanto é que vai ficar de material, né? E para execução dessa usinagem, né? Especificamente agora desbaste, nessa parte aí que eu estou marcando de verde, ela representa o desbaste. Lembrando que a peça no torneamento ela é simétrica, né? Eu estou marcando só de um lado, mas entenda aí que ela é simétrica, né? Como o processo de usinagem é por revolução, né? Aquele volume que você tira de um lado, você tira do outro também quando ocorre o movimento, né, rotativo. Bom, então 26 milímetros é o que vai ficar da peça, né? E a peça ela tem justamente esse valor aqui, 2 polegadas, é o diâmetro bruto da peça, né? Então, eu vou pegar 2 polegadas e subtrair ali de 26 milímetros, né? 2 polegadas, né? 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então, obviamente, 2 polegadas equivale ao dobro. Então, nesse caso aí, a gente vai ter 50,8 milímetros, né? Então, a gente vai ter 50,8 milímetros menos 26, né? Justamente o cálculo que a gente tem que fazer, né? A gente vai ter 50,8 milímetros menos 26 milímetros. Nesse caso aí vai dar igual a 24,8 milímetros. Então 24,8 milímetros representa a quantidade de material que vai ser retirada pela ferramenta de desbaste, né? Então ela vai retirar esse volume de material, né? Só que aí vem a pergunta, né? Quanto é que ela vai poder retirar por vez, né? Eu vou poder cortar tudo de uma única vez, ou seja, somente o movimento efetivo. Eu vou poder cortar em dois movimentos, né? 2 passes. É isso que a gente precisa saber. Então, nesse caso, o 24,8 milímetros é o volume que vai ser retirado. A gente precisa agora observar a ferramenta de desbaste, né? Você pode observar aqui que ela tem o AP igual a 5 milímetros, ou seja, a profundidade máxima indicada aí é 5 milímetros. Então, o que é que a gente faz? Pega 24,8 e divide por 5, que aí a gente vai saber justamente a quantidade de movimentos que vão ser retirados, a quantidade de movimentos que vão ser executados, né, para retirar material. Então, a gente vai ter 24,8 dividido por 5 milímetros, que representa o volume, a espessura máxima, né, de corte, né, da ferramenta. Nesse caso, 24,8 dividido por 5 vai dar igual a 4,96 passes,
né, ou movimentos efetivos. Só que você concorda comigo que movimento efetivo de corte são valores inteiros, né? Não tem como você ter 4,9 passes, 2,5 passes, não. Eles são valores inteiros, né? 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente arredonda para mais, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai passar de 4,96 para 5 passes, né? Então, 5 passes, né, ou 5 movimentos efetivos de corte, será a quantidade de movimentos que a ferramenta vai fazer para retirar aquela quantidade de material, ou seja, para tirar 24,8 milímetros. Para saber qual será a profundidade, aí é só pegar 24,8 milímetros e dividir por 5, né? Ou seja, é 24,8 milímetros para ser retirado e a gente vai dividir em 5 passes, né? Nesse caso, o resultado vai dar igual a 4,96 milímetros. Ou seja, a gente vai executar 5 movimentos, onde cada movimento vai retirar 4,96 milímetros. Obviamente, 4,96 milímetros ele está dentro da faixa indicada, já que o limite é 5 milímetros, né? Isso aí a gente acaba respeitando aí o volume máximo de retirada de material durante cada corte, né? Aí você diz, poxa, 4,96 milímetros, né? Eu posso tirar 4 milímetros no corte, tirar 5 no outro. Entenda que o que a gente está calculando é para otimizar, né, o tempo de execução, né? Eu poderia dar vários cortes aí de 2 milímetros, 1 milímetro, mas eu tenho que entender que a execução é desbaixa, o objetivo dela é que ela seja o mais rápido possível para aproximar o material do acabamento, né? Então aí a gente teria um limite, né, de movimentos e de material aí retirado, né? Eu poderia estar recalculando ali para aproximar o valor, mas, por exemplo, para um torno, para você tirar 4,96 milímetros, né, não é problema nenhum, né, por causa do anel graduado dele, né, que tem lá uma aproximação normalmente centesimal, né? Então não é problema. Então aí seriam 5 passes, cada um com 4,96 milímetros para chegar aí a 24,8 milímetros de desbaste. Só que 5 passes não representa a resposta final de movimentos efetivos de corte, porque a gente não pode esquecer que existe também o acabamento, né? Então ficou 1 milímetro ali para tirar do acabamento. Então, como a gente tem 1 milímetro para tirar do acabamento e a profundidade de corte do acabamento é justamente 1 milímetro, ou seja, você vai ter um movimento efetivo ali para o acabamento. Então aí você precisa somar os dois, né? Então o total de movimentos efetivos durante a usinagem para aquele diâmetro são 6 movimentos efetivos, 5 movimentos de desbaste com a retirada de 4,96 milímetros e um movimento de acabamento com a retirada de 1 milímetro, né? Então isso aí para poder tornear aquele diâmetro lá específico que a gente tinha marcado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de ensaio e resistência de materiais, né? Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo envolvendo estricção. Estricção que representa justamente, né, a diminuição da secção transversal, né, onde vai estar ocorrendo a ruptura, né, do material durante o ensaio de tração, né? Então a estricção ela leva em consideração justamente esse diâmetro, né? Ou seja, essa redução da área, né, da secção transversal, como eu tinha comentado para vocês agora, né? Então é outro objeto ou outra informação que é muito comum nos relatórios de ensaio, né, de tração, né? Então é interessante realizar a análise desse cálculo, né? É parecido com o cálculo envolvendo a deformação, né, por alongamento, né, no ensaio de tração. Vamos lá para a situação, né? Um diâmetro inicial do corpo de prova de 12 milímetros, né? O diâmetro dele, né? Então levando em consideração a sua área útil, né, antes do ensaio de tração ocorrer, né, e ele chegou a um diâmetro final de 10,2 milímetros, né? Ou seja, ele tinha o diâmetro inicial, né, supondo que aqui seja antes do ensaio, então esse diâmetro inicial aqui representava justamente 12 milímetros, né, e esse diâmetro aqui mais ao centro, né, lembrando que quando vai ocorrer a fratura, o rompimento, né, no ensaio de tração nem sempre ocorre exatamente no centro, como está aqui nesse corpo de prova, né, nesse esboço de corpo de prova, né. E aí, no caso, a estricção, né, ela causou essa redução aí de área para 10,2 milímetros, né, que é quando os grãos eles já começam a encruar. Bom,
Nesse caso aí a gente precisa converter as duas áreas, né? O resultado ele toma como base aí a diminuição da área, né? Então aí 12 milímetros equivale a 113 milímetros quadrados, né? Só fazer aquele cálculo lá, πr ao quadrado. O diâmetro final, né, que já é o que sofreu a estricção, reduziu para 10,2 milímetros, né? Ou seja, representa uma área de 81,71 milímetros quadrados, né? Então com isso é só aplicar essa fórmula, né? Onde a deformação com base na estricção vai levar em consideração a área inicial menos a área final, né, dividido pela área inicial, né? Então a gente vai ter 113 menos 81,71, né, que são referentes às áreas, e a subtração desse resultado aí a gente vai dividir por 113, né? Que aí no caso vai nos dar aí o resultado de 0,27, né, referente à deformação da área de estricção, mas o resultado que nos interessa é converter em porcentagem, né? Então, vamos pegar o 0,27 multiplicar por 100, onde a gente vai ter 27% aí de diminuição de área com base no alongamento realizado, proposto aí no ensaio de tração, tá bom? Então aí no caso, para o cálculo de estricção, a gente teve essa redução aí, né, de 27% com base no diâmetro inicial, que era 12 milímetros, e atingindo aí um diâmetro final de 10,2 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!